E é impressionante também como o fiel religioso, por ter assim uma identificação muito, muito grande, quanto mais sério ele leva a religião, mais capaz de violência em nome dessa religião ele é capaz. Então, um católico devoto, isso eu testemunhei várias vezes, né? Quando ele ouve falar que um telhado de uma igreja evangélica desabou, né, e pessoas, infelizmente, foram feridas, né, ou até morreram, no fundo ele sente uma satisfação malévola, porque pensa, bom, agora eles vão aprender que lá Deus não está, né? Mas o mesmo sentimento, o evangélico que ouve falar que uma capela católica ruiu, né, numa enchente, sente também, porque vai dizer, bom, lá agora eles vão aprender que aquela não é a igreja verdadeira. Esse tipo de sentimento revela uma violência que está íncita, né, na consciência religiosa. Às vezes esperando momentos para poder ser exercida, né? Exato. E isso é um perigo latente. Dentro de uma visão antropológica e das ciências sociais, sempre é apontada a religião como uma necessidade cultural humana, né? Desde tempos imemoriais, desde a pré-história, e que seria a religião necessária para o desenvolvimento mesmo da sociedade, né? Para o seu processo civilizatório. Então, assim, você faz considerações contundentes sobre os impactos da religião, em especial pela sua experiência dentro do cristianismo, aborda o impacto da religião cristã sobre o processo civilizatório. Aí eu lhe perguntaria, para você, qual o maior benefício e o maior malefício trazido pela influência religiosa para a humanidade, né, ao longo da história, e até quando essas influências atravessarão a nossa sociedade, a nossa civilização? Bom, eu penso que o pior benefício, né, o pior malefício da religião é o aprofundamento, né, da consciência que se entende submissa, né? A religião, ela explora aqueles aspectos de maior insegurança da consciência, né? Os lugares de menor resistência da consciência. A pessoa passa a acreditar, né, que ela não é capaz, que ela só é na medida em que ela depende, né, de um ser superior. Parece que tudo aquilo que possa vir de bom, né, de uma pessoa se deve, né, a alguma coisa que Deus fez ou Deus colocou, né, e tudo aquilo que existe de mal é atribuído à própria pessoa, né. É claro que nem toda religião trabalha com o conceito de Deus. Muitas religiões não trabalham com esse conceito, mas de qualquer maneira as religiões, elas conduzem, né, a pessoa a essa visão diminuída, né, de si mesma, para a exaltação de algum tipo de objeto, de algum tipo de rito, né, que substitui a vida, né, que substitui, em última instância, a responsabilidade que a pessoa teria sobre suas próprias ações. Então, a criação de uma consciência submissa, isso é o pior problema. E atrelado a isso, existem muitos outros problemas. Eu costumo, falar disso para as pessoas, né, para que elas possam ter uma ideia melhor, fazendo mão de uma metáfora, ou de uma pequena história, né? Se as pessoas imaginassem os seres humanos num período assim, ainda muito primitivo, né, quando os homens ainda não conheciam o fogo, né, e o indivíduo que teria inventado o fogo, ele trouxe uma grande descoberta e ele percebeu que ele poderia ajudar muitos outros que estavam espalhados por aí, né, porque agora se poderia cozinhar os alimentos, se poderia trazer proteção contra os animais selvagens, né, a proteção contra o frio. Então ele era um cara generoso e saiu por aí ensinando isso. Então ele ia até uma vila e ensinava as pessoas a fazerem um fogo, pegava suas pedras, seus pedaços de madeira, com fricção, ensinava a fazer o fogo. Mas ele percebia que imediatamente as pessoas procuravam fazer dele um deus, né? Porque aquilo era uma novidade tão tremenda. E diziam, bom, isso aqui tem que ser divino, isso aqui veio do céu, né? E ele era um enviado. Então, ao perceber isso, como ele era um cara muito generoso, ele fugia à noite para uma outra aldeia. Então ele fez isso durante muito tempo, mas um dia ele chegou numa aldeia um pouco maior
E ao saber dessa novidade, os sacerdotes do lugar ficaram preocupados, porque eles viram imediatamente que aquele homem tomaria o lugar deles. Rivalizaria, né? Na cabeça do povo, tomaria o lugar deles. Isso. Então, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, eles o mataram. Mas depois viram que estavam com um problema nas mãos, porque o povo se revoltaria, né? Então, o que eles pensaram em fazer? Bom, o Homem do Fogo morreu, vamos pegar suas roupas ensanguentadas, suas ferramentas, vamos colocar isso num altar e vamos reverenciar a memória desse inventor do fogo, né? E aí naquela aldeia as pessoas começaram a reproduzir um rito de homenagem ao Homem do Fogo e esqueceram como se fazia fogo. Ninguém fazia fogo ali, mas passavam o tempo reverenciando a memória do inventor do fogo. A religião, ela traz esse problema, né? Ela acaba substituindo, ela quer celebrar a vida ou significar a vida e acaba substituindo a vida. Esse é o grande problema da religião. Eu contei essa história na minha última homilia, no meu último sermão. Eu não podia explicar o significado disso, mas eu deixei enigmaticamente que as pessoas talvez pudessem chegar a essa conclusão, né? Hoje eu falo abertamente do significado dessa parábola, né, à luz dos argumentos que a gente usa aqui no livro. E nesse aspecto, assim, você acha que essa influência religiosa ainda vai atravessar o nosso processo civilizatório por muito tempo? Com certeza. Eu penso que não é possível assim prever quando a religião terminaria. Nós estamos assim muito distantes, né, do final dela. Existem experiências religiosas muito diferentes, né, no mundo. O que nós ocidentais entendemos por religião é diferente daquilo que um oriental, né, alguém no Extremo Oriente entende por religião. Verdade. Existem também as religiões tribais. Existem uma série de experiências religiosas muito distintas umas das outras. E mesmo algumas pessoas que se sentem secularistas ou falam em nome da razão, é possível que elas estejam ainda num processo de substituição de crença. Então, é algo assim muito complexo de se falar sobre o fim da religião. Eu acho que é possível se falar do fim da influência da religião ou da vivência da religião para um indivíduo, né? É isso. Mas ela como processo civilizatório, um processo assim, da própria humanidade, nós não temos como calcular como isso vai terminar. A grande maioria da humanidade está afiliada a explicitamente a algum tipo de crença. Cerca de 80% da humanidade pertence a algum tipo de religião, nominalmente. Dos outros 20%, nem todos aqueles que se dizem sem religião estão desprovidos da religiosidade. Então, assim, a vasta maioria da humanidade vivencia a religião. Muitos precisam da religião porque ela traz um freio moral. Uma interdição moral. Uma interdição moral. As pessoas não estariam ainda preparadas ou educadas para desenvolver o próprio senso de moralidade. Elas precisam de vozes externas, né? Aquilo que a gente chama de heteronomia. E a moral religiosa ela é restritiva, ela coloca realmente freios, né, no comportamento da pessoa. O ruim é que ela não te dá a oportunidade de você desenvolver a autonomia, né? Exato. Ela vem com a heteronomia, o cerceamento, a interdição moral, teu limite, mas ela não te oportuniza evoluir para uma autotranscendência, né? Esse é Durante um bom período assim, da vida da consciência, esse processo é necessário, né? Até que uma consciência possa amadurecer para essa autoconsciência. Mas uma vez que essa autoconsciência já é possível, seria perder tempo permanecer, né, num processo infantil de receber ordens, né, de fazer aquilo que moralmente faz sentido para autoridades, mas que já deixa de fazer sentido para alguém que é mais maduro, né? Então, permanecer nisso, uma vez que a pessoa tem autoconsciência da própria liberdade, seria um erro. Um débito com ela mesma. E nesse contexto, o que o homem contemporâneo, né, esse homem dessa pós-modernidade, busca hoje na religião é essencialmente a mesma coisa que ele buscava há 2, 3 séculos ou no milênio passado? O que é que mudou? Se mudou alguma coisa? A busca é a mesma?
Bom, como eu disse, nós temos uma humanidade muito plural. As experiências religiosas, elas são diferentes. No mundo ocidental, nós temos um tipo de religião que já passou por aquilo que a gente chama de desencantamento do mundo, né? O processo religioso começa com um mito. Existem vastas porções ainda da humanidade que vivem segundo o mito, né? De uma maneira assim muito primária ainda. Vamos pegar assim, religiões nativas, né? Você pegar o hinduísmo, por exemplo. Mas no nosso mundo ocidental, a religião institucional, ela superou o mito, né? E a ciência, de alguma maneira, calou uma série de reivindicações que a religião fazia. Hoje, a religião não pode explicar como o mundo funciona, porque o mundo funciona à revelia da religião, né? Quando nós acendemos um interruptor, nós não pensamos mais que isso é um milagre, né? No passado, isso seria possível. Na Idade Média, você doente era um castigo de Deus. Exato. Se você ficasse curado, Deus lhe perdoou, Exato. né? Quando surge a microbiologia e desvela isso aí, então Exato. você não precisa mais ficar subserviente. Então, hoje, assim, no Ocidente, o religioso já chegou à compreensão de que ele precisa da ciência, a ciência faz o mundo funcionar, e não necessariamente a religião, ela não tem como controlar esse processo, mas a religião hoje ela funciona para muita gente no Ocidente como uma espécie de caminho pragmático, né? Você busca na religião maneiras de alcançar, né, objetivos pragmáticos, né? Vencer na vida, enriquecer, alcançar bênçãos, né? E muito na linha daquilo que seria entendimento da felicidade como prosperidade material, né? Então isso aí é um entendimento da religião que talvez uma faceta assim, mais recente, mais recente e atrelada ao próprio processo do capitalismo, né? Então assim, a religião ela vai adquirindo formas diferentes, né, de acordo com o desenvolvimento dos tempos, mas sempre essa consciência de uma dependência, né? Então assim, esse processo, o que a pessoa busca, né, numa religião pode variar, né, de acordo com o lugar e de acordo com a época, mas em última instância, né, o que se busca, se acredita que não se consegue por si mesmo. Você precisa de uma instância intermediária que te leve à transcendência, né? Você não é capaz de... Exato.